a ideia, quando eu falo empatia, eu procuro, com todo mundo que está na minha frente, tentar entender o quanto que aquilo está atrapalhando a vida dele, me colocar naquele lugar para entender qual informação eu preciso passar que vai ser relevante. Sports Lovers. Bem-vindo a mais um podcast Sports Lovers. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, sempre o alemão, mas não é só o alemão. Alemão, quem é nosso convidado de hoje, cara? Um cara que já cuidou de mim, cuidou de você, Exato. vai continuar cuidando de você. Estamos conflitados. Conflitados. Tem conflitos de interesse nessa mesa aqui, tá? Então nos conhece tão quanto nós vamos conhecer hoje. Dr. Rodrigo Vicente, ortopedista aí, tipo, galera do esporte super conhece, vai lá, super, então seja muito bem-vindo aqui, tipo, ao Sports Lovers Podcast e queremos bater esse papo aqui com você. Valeu, obrigado vocês pelo convite. Desde o comecinho eu acompanho a Sports Lovers, eu lembro de alguns bons meses atrás, talvez até um ano, de ver alguma coisa no Instagram e falar, faz algum cadastro e tal, que a gente está criando, surgindo na comunidade, eu lá entrar já para acompanhar. Parabéns pelo sucesso de vocês, é muito gratificante poder estar aqui e poder trocar esse papo. Alguns assuntos sigilosos, né? Exatamente. Não mas pode. Muita coisa pra gente conversar aqui. Fala assim, tipo, tem um paciente lá, mas não cita os nomes, tá? Bom, a gente sempre começa com uma pergunta, quem é você no esporte? Porque é sobre a comunidade de quem ama e vive o esporte, esse espaço aqui. Então, fala um pouquinho além do Dr. Rodrigo, do Rodrigo antes. Perfeito. Eu sou natural do Rio de Janeiro, do interior do Rio. Eu me mudei para Campinas para terminar o colégio e fiz a faculdade na Unicamp. E desde a época de faculdade, desde muito moleque, eu sempre tive muito envolvido em esporte, testei várias coisas, meus pais sempre brincavam comigo, que eu já tinha tentado acho que todos os tipos de esportes, de lutas, bolas e tudo mais. Na faculdade isso também se envolveu bastante, então eu fiz parte de time de futebol, de vôlei, de beisebol. Então, eu estava sempre tentando estar envolvido no esporte, gosto bastante. Desde a época de faculdade já corria, acho que não com todo critério que a gente faz hoje em dia, de acompanhar planilhas. Até porque antigamente, no começo dos anos 2000, quando eu fiz a faculdade, a gente não tinha isso muito estabelecido ainda, né? Esse boom grande das assessorias de corrida. Fiz aí a ortopedia, acho que muito por conta dessa minha paixão, dessa minha inclinação para o movimento, para o esporte. E dentro da ortopedia eu fui para a especialidade de pé e tornozelo, cirúrgica, que é entre as articulações, claro que a gente sempre puxa a sardinha para o lado da sub, mas aqui acho que mais tem envolvido e mais se fala e discute, vem a importância da questão da biomecânica. Então o pé tem uma série de articulações e movimentos em que o estudo da biomecânica ele é muito importante. E associado a isso, o estudo dos calçados também vem de uma forma muito relevante quando a gente vai tratar qualquer lesão no pé. E acho que misturando o esporte com mais esse conhecimento teórico da biomecânica, isso veio florescendo e me trazendo bastante para também estar atuando com atletas, né, amadores principalmente, ao longo da minha vida, né? Eu, depois do Unicamp, vim para São Paulo complementar a minha formação. Em 2012, 13, se não me engano, fiz uma pós-graduação em medicina do esporte, quando eu nem tratava atletas ainda, mas muito mais por uma curiosidade científica, uma paixão que eu tinha. E aí, quando eu percebi que eu podia agir no esporte da corrida, associando todo o meu conhecimento de biomecânica, que era uma coisa que sempre me interessou e sempre estudei, e fazer o estudo da biomecânica de todo o corpo, né, principalmente o membro inferior, isso foi se destacando e foi me trazendo para o esporte do outro lado da mesa, né, para tratar as lesões. Na minha própria vida, eu sempre tento manter sempre uma vida ativa, corro, tenho também, apesar de conhecimento teórico, não estou imune às lesões. No passado eu tratei uma lesão de joelho, ano retrasado uma lesão no pé, esse ano agora eu estou tratando uma outra lesão no meu pé, que faz a gente ter no esporte amador muito comum isso de vai e volta, né? A gente começa tem uma performance, tem uma lesão, para um pouco, trata, mas o trabalho de força sempre permeando o tempo inteiro. Então, acho que fora do trabalho mesmo, esse é um cara que eu gosto muito do esporte, gosto muito de estudar. A biomecânica é uma coisa que sempre me fascinou, sou muito ligado na questão da física do negócio, dos braços de alavanca. Eu brinco no consultório que eu gosto de explicar para engenheiro e arquiteto, porque a biomecânica é braço de alavanca, momento de força,
Então, quando a gente começa a entender um pouco dessa teoria e associar isso com a resposta biológica dos tecidos, a gente consegue ali entender melhor onde está o foco do problema para ter uma resolutibilidade maior, né? Uma coisa que seja mais durável. Eu vejo você falando, e também no Instagram, enfim, muito sobre ortopedia regenerativa e uma medicina mais para proporcionar um esporte de longevidade. O que é isso na prática? Perfeito. Acho que a regenerativa é uma especialidade médica, que é uma área da medicina que vem se desenvolvendo muito e agora talvez a gente esteja começando a entrar na inclinação maior da curva de hype, né, de ficar mais famosa. A ideia da regenerativa é uma ideia muito interessante porque a ideia de que nós somos capazes de recuperar e regenerar o nosso corpo, né? Nossas células têm esse poder. Você fez um corte, aquilo vai gerar um processo de cicatrização que vai regenerar aquele tecido. E quando a gente traz isso para a ortopedia, isso como uma ferramenta, a gente está tentando entender como aquele tecido machucado ele age e como que eu posso auxiliá-lo para que ele tenha a melhor recuperação possível. E aí a regenerativa, ela às vezes acaba sendo um pouco mais divulgada de uma forma um pouco mais restrita, muito em cima dos procedimentos. Filtração de célula-tronco, de concentrados plaquetários. Só que, na verdade, isso é uma parte da regenerativa. Então, o que a gente sempre fala, uma coisa importante, que a gente chama de preparo do solo, que é o metabolismo da pessoa tem que estar funcionando bem, porque dessa forma ela vai ter as melhores chances de ter células e tecidos suficientes para poder gerar o melhor processo de cicatrização possível. Então, traz a medicina regenerativa desse ponto mais amplo que é você se preocupar com o sono, porque eu preciso do sono para ter uma boa recuperação, se preocupar com a alimentação, com função intestinal, com o estresse do dia a dia. Então, você entender que aquela lesão de um músculo, um tendão, não é um tendão, mas é uma pessoa que tem todas essas outras interfaces ali rolando e que se você agir em tudo isso, muitas vezes você consegue resolver sem precisar fazer o que chamam as olhos, que é a infiltração. Mas se caso você precise, é quando você vai ter a sua maior possibilidade de um resultado mais satisfatório, né? Então, e a regenerativa, ela ligada ao esporte, para mim, na minha rotina, foi muito interessante, porque foi uma ferramenta que me ajudou muito nessa compreensão do todo, de eu preciso fazer com todos os sistemas, a parte biológica daquele atleta funcione da melhor forma possível para poder se recuperar, e me permitiu agir em algumas lesões, quando no esporte a gente sabe que às vezes a gente não tem muito tempo. Então, não tem tempo de fazer uma cirurgia, às vezes uma orientação de uma reabilitação mais a intervenção da regenerativa, muitas vezes consegue me dar uma cicatrização suficiente para que eu tenha um tecido que funcione bem, para que eu consiga manter aquela pessoa no esporte sem nenhum prejuízo futuro. Então, acho que a regenerativa, ela encaixou muito bem nesses casos em que, às vezes, só o tratamento mais tradicional clínico com fisioterapia, ele acaba, algumas vezes, não sendo suficiente, e que, às vezes, o tratamento cirúrgico ele é um degrau muito grande e que, às vezes, não cabe naquele momento para aquela pessoa ou para aquele tipo de lesão. Você tem dúvidas, né? Eu sempre falo que o ortopedista, no fundo, o que ele mais gosta de fazer é operar. Só que quanto mais experiente você fica, né? Eu sou ortopedista desde 2008, a gente percebe que a gente opera cada vez menos. Porque a gente vai conseguindo ter uma percepção melhor de quais casos realmente, sabe, esse caso tem uma grande chance de dar certo. Esse caso até pode ser cirúrgico, mas na hora que eu coloco o contexto da pessoa, da realidade dela, a parte metabólica, das demandas, a cirurgia talvez não consiga atingir aquele resultado teórico que eu gostaria. E aí, nessa zona cinzenta, é que essas técnicas da regenerativa, elas entram muito bem, né? Tanto as terapias físicas, que a gente fala com ondas de choque, laser, campo magnético, como as próprias infiltrações medicamentosas ou de biológica, né? Tecido celular. Então, ela ajuda muito a entrar nessa zona cinzenta que, a maioria das vezes, é ali que a grande maioria das pessoas estão, né? E ajuda a gente no raciocínio de qual que é a melhor ferramenta. Ela é uma ferramenta a mais, poderia dizer. E que, junto com todo o conhecimento teórico do corpo, da anatomia, da biomecânica, da resposta dos tecidos e do organismo como um todo, ela pode muitas vezes ajudar a gente a ter ali uma solução viável. A gente conversa bastante aqui, doutor, sobre o boom que a corrida, né, está nesse momento e tentando olhar um pouquinho a médio e longo prazo o que isso vai acarretar
também na saúde das pessoas. E a gente fala bastante aqui das nossas teses que os especialistas aí que mais vão ter que lidar com isso, de acordo com a nossa ótica, são os médicos do esporte, os fisioterapeutas e os psicólogos do esporte. Porque também as pessoas vão precisar, por causa da performance, pela performance, tratar bastante. A gente teve aqui a Carla de Piero, que falou bastante sobre isso. A medicina, porque... E aí a gente vai passar a bola para você explicar como que é essa parte do acompanhamento, porque a gente acha que cada vez mais essa pessoa está entrando despreparada e acaba tendo uma série de lesões, e aí depois ela se frustra e fala, pô, não quero ter isso de novo, aí vai procurar um acompanhamento médico. E o fisioterapeuta que vocês vão acabar direcionando isso para um tratamento ali, se o caso clínico for necessário. Como que você tem visto esse boom e como você tem se preparado para atender também tipo, essas pessoas de uma forma integral? Legal. A corrida realmente está no seu... Parece que ainda numa curva de ascendência, né? Ainda está crescendo bastante. Não tanto quanto o triatlo. Na curva de ascendência, eu acho que o triatlo é um assustador. O triatlo realmente, no último ano, ele vem impressionando. Uma métrica muito objetiva que a gente vê é o tempo para acabar as inscrições, né? Não, exatamente. Isso é uma coisa realmente que chama atenção. O que coloca mais um tempero na pergunta aí do alemão, né? Obviamente isso é excelente, porque a gente quer as pessoas realmente treinando, fazendo atividade física. A gente sabe que é fundamental a atividade física, né? Vida é movimento, a gente precisa de movimento para manter o corpo saudável. Mas o problema, acho, do boom, vamos dizer, se a gente pode encontrar um problema, ele vem muito atrelado ao contexto que a gente vive hoje, das necessidades que as pessoas criam de ter respostas rápidas, né? Saiu a revisão aí sobre a atividade física, né? Qual é a orientação de atividade física, né? Na Academia Americana. E aí ele ficou muito nítido que, assim, o que é o mais importante da atividade física é a consistência. Fazer 3 de 12, 4 de 10, intervalo de 1 minuto, 3. Essas variações, elas têm sua relevância, mas não são o principal. O principal é a consistência, e aí que a longevidade vem junto, né? Então, esse boom da corrida, ele é ótimo, traz mais, só que ele aumenta por essa demanda que a gente tem por resultado rápido e que a própria rotina, né, as mídias sociais, tudo isso traz muito pra gente, ela acaba facilitando com que a pessoa ela não perceba que tem passos a serem feitos até chegar num objetivo grande, que no Endurance da corrida é a maratona, uma prova de full triathlon, né, no Ironman full. Então, o problema são esses saltos que a gente acaba dando. Então, uma analogia que eu gosto de usar no consultório, eu falo, se você começar hoje aí na academia para fazer musculação e daqui 6 meses você se olhar no espelho, pode ver alguma diferença, mas você não vai ter a sensação que você está trincado, aquela pessoa muito forte. Por que então que em 6 meses você acha que você pode começar a correr para uma maratona? Que seria teoricamente o equivalente a isso, né? Então, a gente tem uma série de questões que elas facilitam essa ascensão grande e que também são áreas de cuidado. Então, a corrida é um esporte que quanto mais leve você for, melhor você corre. Então, isso já facilita um pouco a pessoa entrar num déficit calórico persistente. Então, ela treina, mas não come o suficiente, até que chega uma hora que o corpo pode sentir falta dessa energia que está faltando e reclamar e ter uma lesão, mesmo um overtraining, um burnout, alguma coisa esportiva assim. Outra, além da questão do peso, e que aí acaba, principalmente para as mulheres, sendo muito mais evidente, né? Porque também há aí uma pressão cultural histórica por diminuição de peso, por não comer e tudo mais. Então isso já facilita também esse público específico estar mais sujeito ao que a gente antigamente chamava da síndrome da mulher atleta, que hoje a gente chama de deficiência de energia relativa ao esporte, né? Deficiência de energia relacionada ao esporte, em que você vai cronicamente comendo menos e tendo uma sobrecarga de treino e acaba tendo uma lesão, uma fratura de estresse, uma lesão mais grave. Outra coisa que a corrida traz também, que acaba, ao mesmo tempo que ela populariza e traz mais gente, ela aumenta o risco, é o desenvolvimento tecnológico dos calçados, né, dos tênis. Então, ele é uma ferramenta que, como qualquer outra, pode ser usada de uma forma boa ou ruim. A gente pode até conversar um pouco mais sobre tênis também, que é um assunto bem interessante, mas os tênis, principalmente os tênis de placa, os tênis que devolvem muita energia, eles ajudam muito você a correr.
E por isso acabou sendo muito viciantes. Então, sei lá, se eu for falar meu treino leve, eu corro a 5,45, 5,50. Se eu colocar um tênis de placa, a mesma sensação de treino leve vai ser com 5,10. E aí, dificilmente eu vou querer no outro treino leve voltar para não, porque agora 5,10 é meu treino leve. E aí, isso cronicamente pode acabar. Então, assim, o tênis em si, ele é uma ferramenta sensacional, baita tecnologia, não tenho o que falar. A culpa não é do tênis. A culpa é da gente não ter se permitido conhecer o suficiente para fazer o melhor uso dele. Então, o tênis de placa tem 2 associações que eu gosto de falar também, que ele é uma roleta russa com 5 balas no tambor. Você pode girar sempre e não ver nada? Pode, mas quanto mais você usa ao longo do ciclo, aumenta a sua chance de acabar tendo uma lesão. E correr de tênis de placa, para quem nunca correu e quer ter uma ideia, é mais ou menos como você andar de bicicleta elétrica. Então, se eu pegar vocês aqui, falar para vocês irem amanhã para a ciclovia, pegar uma bike do Itaú para fazer um treino de 1 hora a 30 km por hora, você vai cansar. Se eu mandar você voltar no dia seguinte, fazer o mesmo treino com a bicicleta elétrica, você fala, Rodrigo, tá muito fácil 30 por hora. Eu quero ter a sensação de ontem. Só que para ter a sensação de ontem, você precisa andar 50, 60. Só que seu corpo inteiro está submetido a 60 km por hora. Então, isso de forma sistemática, ele acaba facilitando aí as lesões, porque é isso, ele pula etapas. Então, se ao invés de um tênis de placa, se eu dormisse melhor, se eu me alimentasse melhor, se eu fizesse treino de força de forma mais adequada, se eu seguisse, uma coisa que a gente faz pouco também, seguisse de forma adequada o que o treinador orientou de treino, um Z2 é um Z2, um Z1 é um Z1, um tiro, isso tudo te permitiria chegar numa performance com segurança, mantendo a tua longevidade, e aí talvez na prova o tênis de placa vai ser sensacional. Então, em geral, o que eu costumo recomendar em relação a falar, qual que é a melhor tipo de prova para fazer um tênis de placa? Não é muito isso. Acho que tênis de placa ele deve ser usado, ao meu ver, na minha experiência, 1 ou 2 vezes durante um ciclo, num treino, tem aquele treino tempo run, que parte do treino ele é no tempo de prova, para você entender como seu corpo reage, seu corpo se adaptar àquela ferramenta, e na prova. Né? Estava conversando isso hoje com um corredor, um triatleta, que está indo agora para o Full de Floripa, que exatamente ele falou, cara, eu tenho um tênis de placa que está durando já faz 3 anos. Eu falei, cara, perfeito, você está usando da melhor forma possível. Ele é um tênis que é caro e gasta rápido, ou seja, tem que ser um uso estratégico para você ter o melhor que aquela ferramenta pode te entregar, com a menor risco que ela traz, não tem jeito, ela tem um risco a mais. Então, essa popularização da corrida e do esporte endurance, do triatlo, ele é excelente, mas a gente precisa tomar muito cuidado e entender o que é esse esporte na vida de cada um. E aí, trazendo para o restante da pergunta que você falou, em relação ao acompanhamento, né? Que eu acho que esse é o grande pulo do gato, que é uma coisa que eu percebi ao longo da minha história tratando lesões de atletas amadores, que me fez mudar um pouco o meu mindset do ano passado para cá. Em que, nesses últimos quase 10 anos que eu venho acompanhando esse perfil de atleta, eu sempre recebia muito assim, faltando 1 mês, 40 dias para uma prova importante, seja uma meia maratona que quer fazer muito rápido, ou uma grande prova fora do Brasil, uma major, uma maratona aqui, a pessoa chegava com uma lesão, falou, putz, estourei. 1 mês antes da prova, falou, putz, 1 mês antes da prova, a gestão de como cuidar da lesão, entendendo a expectativa de conseguir ou não completar a prova, sem eu gerar nenhum risco a mais após prova, sempre foi muito desafiador. Alguns bons casos eu consegui um resultado ótimo, alguns outros a gente entendeu que talvez não fosse o melhor momento para fazer a prova, vamos tratar melhor para pensar. E aí, a partir do ano passado, eu tentei mudar um pouco essa estratégia. Falei, olha, a partir de hoje eu prefiro acompanhar o atleta durante o ciclo. Então, montei esse programa de acompanhamento em que, ao longo das 12, 16 semanas que você se programa com o seu treinador, que você está ciclando para a maratona, eu começo a te acompanhar no começo desse ciclo. E a gente vai tendo encontros frequentes ao longo desse período para eu entender para você como é que é a sua rotina, como é que está seu trabalho, você está dormindo, você está viajando para trabalhar ou não, você está respondendo bem aos treinos ou não. E dependendo de como cada um reage ao ciclo que ele é imposto, a gente vai tentando fazer esse gerenciamento. E aí, trazer o atleta para próximo foi uma coisa muito interessante, porque a gente tem, posso dizer até historicamente, um certo receio de abordar o médico e falar, não, se você for lá, o cara mandou parar de correr. Então, eu vou segurar com remédio, com gelo, do jeito que for. Na hora que não der mais, eu vou. Então, isso, infelizmente, acho que vem um pouco da história da nossa parte mesmo, dos médicos, de não dar essa abertura, de não ter no nosso background tão óbvio essa importância do movimento do esporte. Isso é uma coisa,
posso dizer recente, eu fiz ali a ortopedia em 2005, 2008, a gente não tinha ainda muito, assim, uma coisa bastante recente, a importância de forma generalizada de que precisa manter o movimento. Então, assim, quebrar um pouco desse medo foi uma coisa que eu achei muito legal. E todo mundo que eu acompanhei no ciclo do ano passado, quando voltaram, e alguns que eu perguntei, eles falaram, olha, para mim isso foi o maior diferencial, porque foi ter essa segurança de que alguma coisa está diferente, porque eu tenho quem falar, que não vai simplesmente falar, não, para de correr, vai, olha, ajeita aqui, ajeita ali, se eu quero ver você, isso dá para a gente resolver online. E outra coisa muito legal, que eu tinha um pouco obscuro, se ia ser bem aceito ou não, que é integrar todo mundo que está cuidando daquele atleta, né? Então, poder, além de estar rotineiramente falando com o atleta, pedir para ele, olha, quem é seu treinador, quem é seu personal de treino de musculação, quem é seu nutricionista, seu médico de esporte, todo mundo que está no seu psicólogo, todo mundo que está envolvido te ajudando nesse ciclo, deixa eu conversar com todo mundo. E trazer para a mesa todo mundo, falar, olha, estamos todos aqui ajudando o alemão no ciclo dele de maratona. A minha expertise médica é uma, a do fisioterapeuta é outra, da nutricionista é outra. Na hora que cada um ali coloca o seu ponto de vista focado naquele atleta, a gente consegue entender melhor como cada um pode agir na sua área sem ter... Não tem como eu falar para o fisioterapeuta o que ele tem que fazer, o cara tem uma expertise muito maior do que eu na área de reabilitação. Não tem como eu falar para o nutricionista o que ela tem que dar de plano alimentar. Então, assim, olha, ele está no momento em que a gente está reduzindo o treino, mas eu preciso construir tecido. Putz, ela vai pensar, não, então eu vou dar tais antioxidantes, vou reforçar a monoproteína, vou ajeitar o carboidrato. Fala, olha, é um tendão que está incomodado, mas não dá para eu dar muito treino intenso. Putz, vamos trabalhar a isometria, vamos ativar mais a musculatura do pé, trabalhar movimentos complexos. Treinador, a mesma coisa. Olha, estou reabilitando agora um atleta que uma lesão, uma inflamação no tibial posterior, então super importante para a corrida. Cara, mas para correr, rodar, dói? Não, não dói. Então vamos manter a rodagem, mas não vai fazer subida, não vai fazer tiro, porque eu sei que são situações extremas. O treinador, me dá uma semana, vamos ver como é que ele fica. Pô, melhorou, daqui uma semana a gente conversa. Então, eu tinha no início um certo receio de como é que isso vai ser recebido, porque não é muito, infelizmente, a rotina no dia a dia de você ter grandes conexões entre todos esses agentes da área da saúde, mas a receptividade foi excelente. Alguns acho que enviesado porque eu já conheci o profissional, mas alguns que eu não conheci também falaram, putz, que ideia legal, acho ótimo. E aí a gente conseguia cada um dar a sua opinião como poderia abordar. E uma coisa muito interessante também que aconteceu em um caso era, olha, o treinador, a nutricionista falava, olha, ela não está ainda se alimentando como devia. Aí quando ela passa no fisioterapeuta, o fisioterapeuta fala, olha, você não está se alimentando como devia. Aí passa assim, olha, você não está se alimentando como devia. Então aquilo vai reforçando. Então vai, porque assim, a gente traz muita informação quando está com o atleta, seja o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, na hora que você está ali na consulta mesmo, uma tonelada de informação, que muitas vezes com termos que é difícil mesmo da pessoa pegar tudo. Então eu falo, olha, talvez aqui você pegue 10 a 20% do que eu estou falando. Então a minha ideia é, vou repetir várias vezes para que cada vez a gente adicione um pouco mais e você entenda melhor como o teu corpo reage. O que eu gosto de dizer eu sei a teoria talvez um pouco mais do que estudo, mas não tem ninguém que conheça o atleta melhor do que ele mesmo. Então assim, eu vou te dar a teoria. Me fala disso aí que você está vendo, o que faz sentido? Onde que a gente pode mexer que pode ser que faça uma diferença? Mexeu em tal variável, fez diferença? Putz, isso aqui é um caminho. Não fez? Vamos olhar para outro lugar. Então, acompanhar esses atletas foi muito legal por perceber isso. Então, de forma prática. Eu tive uma atleta no passado que estava indo para Buenos Aires e que ela executiva, trabalha, viaja, falou, essa semana eu a vi numa sexta-feira. Eu falei, semana que vem eu vou segunda-feira para o México, a trabalho, fico até quarta, chego na quarta-feira à noite, quinta de manhã eu vou para Campinas, que tem um evento, e vou ficar lá quinta e sexta e volto no sábado. Eu falei, calma aí. Eu falei, pessoal, a semana tá assim, será que não vale a pena a gente fazer algum ajuste de treino? Não, vamos, porque é uma semana que vai ser muito estressante e muito difícil. Adianta numa semana como essa ficar botando treinos muito intensos, ou a pessoa, pela viagem, pode perder e ter a frustração porque perdeu o treino. E pior ainda, pode falar, já que eu perdi esse, eu vou compensar no próximo. É isso. Aí que azeda. Assim, se compensar no próximo, a chance, o teu risco, ele é muito grande. Então, gerir esses pequenos riscos ao longo do ciclo, eu acho que foi que me permitiu entender que no ciclo de maratona, a dificuldade, obviamente, é o ciclo. Não vamos menosprezar o volume de corrida, mas é você encaixar a sua vida àquele ciclo. Principalmente a gente aqui em São Paulo, uma cidade que não para, em que todo mundo trabalha sendo cobrado alta performance.
Aí você vai para um esporte, que é a maratona, que também te exige alta performance. Então, essa é uma conversa que eu tive ano passado com uma atleta também. Ela tinha uma demanda gigantesca para trabalhar essas consultorias super demandantes e estava também querendo fazer uma prova 3:10. Falei, olha, você está entendendo que você tem 24 horas como eu e você está exigindo 2 grandes performances? Uma delas não vai caber direito. A gente precisa fazer uma gestão muito fina para que tudo caiba. Então, você vê aonde que pode estar. Então, assim, na hora que você mostra isso para as pessoas, isso que eu acho muito interessante. Você fala, olha, nossa, realmente, eu não tinha percebido. E aí eu falo, né, olha, tratar uma primeira lesão grave sua, eu aceito. Você chegou aqui, está se conhecendo. Eu tratar uma segunda lesão grave sua, aí eu falei imensamente, porque eu não consegui te dar informação suficiente para você conhecer o seu corpo e falar, cara, isso aqui tá diferente, deixa eu já falar com o Rodrigo, ou, putz, aqui eu sei que não vai dar bom para mim, eu vou pro outro lado, vou fazer outra coisa. Então, acho que entender essa gestão aí, que foi muito interessante do ano passado para cá e que eu consigo ver de... Eu acho que ouvindo você assim, eu fiquei pensando, né? Você conseguiu trazer o ortopedista, esse especialista do esporte, né? De custo para investimento, né? Porque você antecipa. E as pessoas que não fazem isso, quais são as lesões que você mais trata do pessoal que não faz o acompanhamento? Porque é bom o pessoal saber, ouviu isso e falar assim, vou fazer esse tratamento aí. Inclusive eu. Mas... Rapaz, eu vou te falar que tem... Quais são os clássicos, assim? Você fala assim, os clássicos, e qual é a sua abordagem? Até para o pessoal também te conhecer um pouco. Sim, sim. Lesões clássicas, né? Até em estudos a gente vê isso. Em relação à corrida, são os atritos da banda iliotibial, que é aquela dor lateral bem aguda no joelho, como se fosse uma facada que você sente na lateral do joelho. Eu já tive essa dor também, é bem chata. Ali a partir dos 8, 10, 12 quilômetros. Essa é uma lesão bastante comum. A gente tem algumas teorias do porquê essa dor aparece. E sempre que a gente tem muita teoria, é porque a gente não sabe de fato o que é. Né? Então, tem uma questão de atrito, tem uma questão de controle motor. A gente sabe que uma coisa importante é pensar na biomecânica, no controle da movimento de absorção de carga da perna, né? Então, sempre que a gente bate o pé no chão, o movimento que o corpo faz para absorver impacto é trazendo o joelho para dentro. Isso faz o quadril também fechar e faz a gente perder o arco do pé. Então, a gente sabe que o controle desse movimento ele é muito importante para a grande maioria das lesões que estão envolvidas na corrida. Então, o trato iliotibial, que sempre minha linha de tratamento e de lidar com qualquer tipo de lesão é sempre ir do menos para o mais. O -0 seria não vou fazer nada, e o mais, a gente pode dizer que é o tratamento cirúrgico, que para algumas lesões tem, para outras não. Então eu vou escalonando. Acho que o primeiro degrau eu falo, olha, eu não vou mudar nada na sua rotina. Eu vou te pedir talvez para tomar alguma medicação, se fizer sentido, ou fazer alguma coisa em casa de tratamento local. Calor, um gelo, uma massagem, alguma coisa. E o próximo degrau que eu vou atrapalhar a sua rotina a gente precisa de um fisioterapeuta, precisa de alguém mais próximo para ver padrão de movimento, corrigir padrão de movimento, melhorar musculatura, tirar a inflamação local com as terapias que eles têm. A partir daí, a gente já pensa em alguma terapia física, onda de choque, laser, e algumas vezes o caso de infiltração. Seria mais ou menos a escadinha que de forma geral está na minha cabeça. Mas o atrito da banda iliotibial, para mim, acho que é uma das coisas que eu pego bastante. As inflamações, a canelite, a inflamação do osso da canela. Não posso dizer a maioria, mas vou até pelo menos a grande maioria, mas uns 60%, na hora que você vai entender a história, tem um tênis de placa associado. É bastante comum. Uma das lesões que tem aparecido também para mim e que eu já estou percebendo que acho que é das que mais me incomoda hoje em dia tratar, são realmente as inflamações e os desgastes do tendão tibial posterior. Porque é uma lesão que ela começa a envolver um pouco da física de alinhamento e eixo, o que torna mais desafiador tratar. Mas no joelho, pensando em articulações, porque assim, isso é outra coisa interessante, é difícil eu te dizer qual que é mais frequente, porque como isso é 90% do meu atendimento hoje, por uma felicidade minha, é dos casos que eu gosto de atender, que são de corredores, eu vejo muito de tudo. Então não tem nada que se destaque muito, é quase como se virou uma curva de rio e aí para muito ali de tudo, né? Mas assim, no joelho, acho que o atrito da banda iliotibial é uma coisa bastante relevante. No tornozelo, a tendinite do Aquiles
e da fáscia plantar, eu acho que eles se destacam aí, tá? Os dois envolvidos também na mesma questão desse componente de amortecimento, de absorção de impacto. No quadril, eu tenho visto muito desgaste e dor na região da musculatura posterior de coxa. Então, quando a gente está, para quem faz triatlo, vai identificar muito bem o osso do isco, aquele que você senta, que você tem que calejar na bike. Sim. Eu fiz triatlo de 2013 a 2017, então eu lembro muito bem de como era traumático fazer isso. Mas nesse ossinho, lá no bumbum, é onde surge a musculatura de trás da perna. Então, desgastes nessa região eu tenho visto com mais frequência. Eu não sei se é associado às pessoas estarem correndo mais rápido, com tudo que a gente falou do tênis. Ali é bastante frequente. E tem alguns casos também da própria banda iliotibial, mas não no joelho, e sim na região do quadril, mais alto onde ela começa. Então, acho que eu falar que hoje, assim, são maiores. Mas é muito interessante que é meio que sazonal. Não assim com tal mês é tal coisa, mas em geral, começo de ano eu pego mais lesão muscular de panturrilha e às vezes umas fraturas de estresse de quadril. No meio do ano, ali rodando mais no meio do ano, Aquiles e trato iliotibial. Então é uma coisa que ele vem meio que por ondas, assim. Eu não sei se também, talvez, para mim, estando relacionado à fase de ciclo, né? Deve ser as provas. O pessoal que está pegando ali Tóquio, chegou dezembro, janeiro, começa das lesões, que é esse um mês ali, janeiro, um mês e pouco antes. Agora eu tratei alguns casos do pessoal que foi para Londres, estava até acompanhando um casal que está indo para lá agora fazendo acompanhamento. Então, essas são as lesões. E aí, como que eu abordo, né? Eu gosto muito de entender a biomecânica, então, uma coisa que eu sempre peço são radiografias para eu entender o alinhamento daquela pessoa, o eixo. Eu sempre faço uma investigação metabólica, com exames de sangue, avaliação também da rotina, né? Hábito intestinal. Acho que, como eu falei, né? Acho que abraçar toda essa questão do indivíduo, quanto que ele está organizado ou não para me ajudar a tratar aquela lesão. Para o público que eu atendo, isso em geral, ele é até. Eu preciso corrigir menos isso, porque são pessoas mais saudáveis, mais fácil estar no peso. Diferente de você tratar um público que são pessoas mais sedentárias, com muito sobrepeso, né? É um pouco mais desafiador, você tem que fazer esse ajuste metabólico e melhorar, porque senão também qualquer intervenção que você faça, a chance dela melhorar diminui muito. Então, essa avaliação, e aí, de fato, ver a lesão. Eu tenho ultrassom no consultório, então, assim, todos os pacientes. Acho que o ultrassom hoje em dia a gente pode considerar o estetoscópio do ortopedista, né? Ele vai me permitir ver ali dentro, fazer testes dinâmicos para ver como cada região, fazer testes, né? Coloca uma medicação num ponto, acho que é o problema, resolveu, não resolveu, então isso ajuda a gente a ter uma acurácia maior. E a partir dali, sem programar, aí de novo, a grande maioria das vezes com o fisioterapeuta, o treinador, falou, olha, temos tal lesão, do ponto de vista médico, eu acho que se eu abordar dessa forma, eu consigo ajudar e esse tecido não aguenta tais esforços. Não aguentando tais esforços, o que vocês acham que dá para a gente ativar enquanto ele não aguenta isso? Porque eu vou ganhando tempo para na hora que ele aguentar, aí a gente volta para a rotina normal. Acho que seria que legal. Mais ou menos. Eu gostei do que você falou sobre a sua abordagem, mas antes de entrar num assunto que eu quero entrar muito, o que significa sair um corredor? Eu adorei que você falou no off que qualquer pessoa que faça uma maratona é alta performance. As pessoas acho que ainda não entenderam isso, né? As pessoas acham que é isso que você falou. Não sei andar de bicicleta, mas eu posso andar 6 meses e fazer uma maratona. O que significa um corredor experiente ou não experiente sair da corrida e ir para o triatlon? Em termos de corpo, em termos de biomecânica, de estímulos ou demanda muscular e óssea, o que significa essa transição? Porque hoje, eu tô te falando isso porque hoje de manhã eu vi no Instagram eu nem sei, uma menina, uma mulher, falando assim, meu sonho era para Boston, e aí eu não consegui por 5 segundos o índice, e eu fui realizar o meu melhor sonho, saí de lá e fui pro 70.3. Eu achei interessante, porque ela saiu ela não conseguiu, eu pensei, ela entrou no triatlo, não, ela já foi para um 70.3. Então, o que significa esse salto, em termos da medicina, ou de uma abordagem do esporte, de um cara que manja de esporte e é médico? O que é como que, explica um pouco isso para mim.
é muito interessante porque assim, a gente adapta o nosso corpo, a gente é um ser super adaptável, né? O ser humano é muito adaptável a todas as condições. E a gente adapta o nosso corpo ao que a gente exige dele. Então, essa transição, o que é o detalhe? Eu tenho uma atleta corredora fortíssima que eu acompanho o tempo, assim, que ganha provas e tudo, e que foi do triatlo e que quis agora fazer esse retorno. Então, assim, uma pessoa com um corpo totalmente adaptado à corrida de alta performance, alta velocidade, alto desempenho, e passou para o triatlo. Cara, é uma pessoa que tem um padrão muscular muito bom, conhece muito do movimento, conhece muito do esporte, tem uma personalidade esportiva muito forte, mas está exigindo que o corpo dela faça um padrão de movimento diferente. Então, é válido, mas eu acho que tem que ter o mesmo cuidado de quem está começando. E aí? Tá? Porque eu já corri, fiz o triatlon aí nesses de 13 a 17, antes do meu filho nascer, porque é um esporte que é difícil a gente gerenciar o dia a dia, né? E aí, quando você está na corrida, você está adaptando principalmente musculatura de membros inferiores a aquele padrão de movimento que na hora que você for pro triatlo, é o último esporte que você vai pegar a musculatura super cansada para fazer. Você vai estar trabalhando mais membro superior na natação, uma questão de controle mental muito forte, nadar, né, em mar aberto. Não parece simples, mas para quem não é nada simples, nadar em mar aberto, porque você não tem visibilidade. Você sai dali e vai pedalar, você está trabalhando com a musculatura do membro inferior super encurtada, né, musculatura posterior, de coxa, que faz a potência, mesmo panturrilha, também de uma forma mais encurtada. E você sai dali e vai exigir que essa musculatura ela tenha força e resistência suficiente para reagir a exigências súbitas. Porque o lance muito da corrida é isso, né? Você subitamente, na hora que você bate o pé no chão, tua musculatura ela tem milissegundos para entender aquilo e coordenar a contração de todas as musculaturas para que todas contribuam em absorver aquele impacto e gerar propulsão, de jogar para frente. Quando você está numa musculatura muito mais cansada, isso é muito mais desafiador, né? Apesar disso, são esportes que é interessante que o triatleta ele acaba até se machucando menos do que o corredor, Exato. né? Eu acho que é por dois motivos. Um, porque o impacto da corrida, ele realmente, essa questão da contração súbita é uma coisa que faz bastante diferença em relação às lesões. E no triatlon, como você faz muitas modalidades e um volume muito grande, é mais ou menos certo que no triatlon a ideia, de forma geral, eu preciso fazer o meu corpo aguentar ficar sob demanda durante muito tempo. Eu não preciso fazer ele aguentar isso muito rápido. Né? É claro que você tem também treinos com estímulo de intensidade, obviamente, mas basicamente, olha, eu preciso fazer meu corpo conseguir trabalhar durante 8, 12 horas sem reclamar. Então, como você tem menos estímulos fortes e você dilui melhor o tipo de estímulo que você está dando na musculatura, ele acaba sendo menos lesivo. Mas eu diria que essa transição, ela acontece, tem gente que brinca que triatleta, ele é um corredor que se machucou, né? Então machucou, não pôde correr, foi nadar, foi pedalar, acaba gostando, falou, vou integrar tudo. Mas precisa de uma transição cuidadosa, porque senão ele é mais lesiva a transição do que na hora que você está estabelecido no esporte em si. Né? Na hora que você encaixou e está no triatlon, não é tão comum. Acho que variar as modalidades. E outra coisa é que o triatlo, esse pouco tempo que eu treinei e pude e convivi com pessoas que treinavam, na época até cuidava de algumas pessoas com bastante relevância e tal, é que, brincando, mas é um tipo de gente diferente, né? A tolerância à dor é diferente, então isso também dá uma filtrada em relação são pessoas em geral que ela acaba tendo, às vezes, não posso dizer um cuidado, mas que eu estou generalizando, mas como são várias modalidades, acho que talvez ela se ligue mais nos detalhes. E aí se preocupa mais com cada detalhe, acho que isso no final acaba ajudando a dar uma certa protegida. Eu queria puxar agora um gancho da parte da educação, assim, porque eu acho que, como você já acompanha, já sabe, a gente fala para um público de especialistas e a gente tem essa tese de que o papel de vocês também é educar. Né? Porque se vocês não ocuparem esse espaço, outras vozes que não são especialistas vão falar e nem sempre vão falar o que deveriam ser falado. E talvez a medicina chega por último
falando desse mercado da corrida aí, né? Uhum. Tipo, o personal, o coach da corrida, e o fisioterapeuta, a medicina, chega por último nesse estágio, por uma questão, acho que vocês passaram muito tempo, como você falou, primeiro que é novo, né? Isso na Uhum. própria, no esporte. 2, segundo, vocês passaram muito tempo em um pedestal onde não precisava ser explicado. As pessoas chegavam e você Perfeito. falava, tipo, ok, o diagnóstico é tal, a cirurgia é tal. Por quê, doutor? Por quê? Perfeito. Porque é isso. Como que você, que já é de uma geração mais jovem aí, né, da medicina, tá fazendo não é um elo, tá fazendo essa transição entre uma geração mais antiga, que é isso e pronto, acabou, e é porque eu tô falando, e tendo que descer desse pedestal e explicar um pouco mais, e eu entro na parte da pergunta que é educar. Essa necessidade de educar, visto que tem esse boom, então não estão chegando as mesmas pessoas que chegavam lá atrás também. Está chegando um volume maior que exigem, gerações que exigem uma explicação, exigem um entendimento do que você está fazendo com ele, do porquê do diagnóstico e porquê do tratamento, para entender se ela vai ou não seguir aquilo que você está falando. Como que é isso também para vocês médicos sempre foram É, colocados nesse pedestal? perfeito, a pergunta é excelente. É, é bastante complexo, né? Porque, assim, a chance de eu acabar deslizando em generalizações é muito grande Para falando desse você. tema. Mas o que eu acho que para mim é o ponto central dessa transição é uma coisa um pouco mais geral que eu acho que eu chamo de empatia. Então, acho que ah, talvez por esse histórico de ser colocado no pedestal, distanciava muito os médicos, tanto de quem ele está tratando, como de quem está ao redor dele. E aí isso, historicamente, mostra toda essa diferença também, né, Uhum. de relevância e de valores que a gente tem em todas as áreas da saúde, essas distorções que a gente sabe que tem, principalmente aqui no país. Mas a ideia, quando eu falo empatia, eu preciso, eu procuro, com todo mundo que está na minha frente, tentar entender o quanto que aquilo está atrapalhando a vida dele, me colocar naquele lugar para entender qual informação eu preciso passar que vai ser relevante. Aquilo que eu falei no começo, eu tenho uma vasta teoria, porque estudo isso há 20 anos, né, esses assuntos que me interessam. Então eu preciso, o meu educar, ele vem desse lugar de trazer a informação que tem a ver com toda a saúde geral da pessoa, manejo do estresse, saúde intestinal, saúde mental, saúde metabólica, a parte física, motora, e esperar que ele me devolva, olha, isso faz sentido ou não. E menos isso, olha, é isso aqui, e você vai digerir isso como seu mundo e sua realidade te permitir digerir. Então, para mim, acho que esse educar, ele vem desse lugar de tentar trazer a informação, mas tentar entender como é que está sendo recebido do outro lado, para ver aonde eu preciso reforçar. Do ponto de vista com pares, confesso que eu ainda não tenho da minha rotina essa questão da educação horizontal, né? Uhum. Fala, olha, é assim que eu lido e eu acho que esse é um modelo que é válido, deixa eu mostrar isso para pares. Eu tenho colegas que me acompanham e que esses mais ou menos sabem como eu trabalho e de repente eu não tenho essa forma, mas de repente acho que uso alguma coisa. Mas com o público em geral, acho que para mim o mais importante nesse processo de educação e para as pessoas que vêm muito formadas, é exatamente esse trabalho de diminuir esse gap entre, não, eu não estou em nenhum pedestal, você pode me trazer informações que eu talvez nem saiba, e se eu não souber, eu vou pesquisar e a gente vai descobrir junto. Mas tentar, ou primeiro facilitar o linguajar, que isso é outra coisa também que é muito difícil, né? Tentar usar o mais didático possível, com desenhos e com linguagem mais tranquila, para que a pessoa entenda, porque é um linguajar, vocês começarem a falar que o linguajar de vocês, da vida de vocês, eu vou boiar em muita coisa. Uhum. Então, tentar aterrissar. Acho que a educação, para mim, vem através disso, de tentar manter sempre o máximo empático possível, de entender que uma pessoa que se programou, chega comigo um mês antes de uma lesão
por uma prova que é, sei lá, para Chicago fazer uma prova, eu entender que aquilo ali aconteceu, mas essa pessoa, pelo menos 6 meses atrás, programou a vida da família, a vida financeira, a organização do trabalho para chegar ali e, tipo, a lesão é só aquilo, mas traz muito mais coisa junto, que não basta falar, não, desencana da prova, faz ano que vem. Então, assim, acho que ter essa sensibilidade, eu tento sempre que possível, também, com certeza, todo mundo falha, às vezes tem gente que eu não consigo, até porque isso é outra coisa que eu acredito, que acho que a relação médico-paciente, acho que é a primeira base. Assim, eu, com alguns colegas mais próximos, falo, gente, tem paciente para todo mundo. Eu, felizmente, tive na minha formação 2 colegas que foram muito generosos em relação a isso, a me ensinar e fornecer a informação sem aquele medo de vou guardar informação para não gerar um competidor. Eu tive essa felicidade de ter essas pessoas que me mostraram que dá para ser desse jeito, e é como eu tento levar. E poder então fazer essa aterrissagem mesmo, né? De, olha, eu preciso entender que aquela pessoa é mais do que só aquela lesão, e tentar educar, eu acho que seria isso, cara. Me manter estudando, da teoria, mas sempre que eu estou com alguém na minha frente, teria aquela pessoa que não sabe nada do meu trabalho, como eu também não sei nada do trabalho dela, e tentar aterrizar um pouco mais as informações. Não sei se eu respondi. Eu queria só, não só reafirmar o que você respondeu. A gente começou o programa dizendo que eu tava conflitado, né? Que você me entendeu. Cara, e eu lembro que eu cheguei no seu consultório num momento muito ruim. Não era o meu pior momento de lesão, eu já tinha feito a cirurgia, mas era um momento que eu tava muito desesperançoso. E eu achei muito bonito que você falou sobre empatia, porque eu até me emociono. Naquele dia específico, eu lembro, eu mandei uma mensagem pra Natália, minha mulher hoje, e eu falei, meu, tô entrando no médico e tô assim, puta, o que o cara vai falar? Porque eu vou chegar, minha primeira pergunta pra ele vai ser, eu vou voltar a fazer triatlo ou não vou? E foi muito engraçado, porque ele não sabia do caso, né? Ele pegou e falou assim, ele poderia ter muito, eu esperava assim, tá, cara, eu vou ver aqui, vamos ver. Aí você falou, vai, agora vamos ver quando. Aí ele colocou. E foi legal, porque eu acho que isso é interessante, assim, pra mim foi algo muito importante pra mim. Eu lembro que foi ali mais ou menos no final do ano passado, eu tava assim, eu falei, eu não quero mais saber de nada de esporte, a gente tava começando a Sports Lovers, eu falava, tava desesperado, porque eu falei, enfim, mas só também dando esse testemunho que acho que, sendo seu paciente, pra mim foi muito importante, mais importante do que a sua sugestão clínica objetiva foi essa empatia. Porque eu lembro que você falou assim pra mim, falou, cara, eu sei o quanto você colocou de sonho nisso, então a gente vai tentar retomar esse sonho, eu achei isso bonito. E eu acho que às vezes é importante a galera que tá ouvindo, principalmente os especialistas, entender que você não tá diante de um cliente ou um paciente que você tem que ir resolver o objetivo. Tem um objetivo, avançamos, mas tinha esse lado que era importante, né? Porque senão você para ali, trava, enfim. Eu acho que a gente vive essa crise de conexão no mundo, né? Vamos dizer, nas últimas 2 décadas, a gente está cada vez mais conectado virtualmente, cada vez mais desconectado. Eu acho que muito do que a gente precisa é, de alguma forma, tentar se reconectar. E acho que na hora que você consegue se reconectar, eu não lido com uma especialidade de vida ou morte, então isso não é tão óbvio. Mas, de alguma forma, se você passou lá em mim, você está entregando a sua vida a mim. Então, eu preciso criar alguma conexão para que você se sinta confortável, porque se você não acreditar, se você não estiver confortável, qualquer sugestão que ela vá fazer, ela não vai ter a potência que poderia em você. Né? Não vai, talvez tenha um resultado, talvez sim, mas não tanto. Não é uma coisa de eu te sugestionar, te induzir, não é isso, mas é claro que a gente precisa ter essa conexão, até para que você seja franco comigo, não pode mentir para médico, mas se você não se sente confortável com uma pessoa, você nunca vai falar, putz, tem coisas que a gente sabe que a gente tá errando. Mas se eu não se sentir confortável com ela, não vou dar essa, entendeu? Não vou dar de bandeja para ele, assumir que eu tô fazendo algo errado. Então você tem que se sentir confortável e se sentir acolhido para que você possa ser genuíno e falar, cara, com isso que a gente tem, a gente pode chegar lá, ou pode chegar perto, vai demorar ou não vai, porque uma coisa que eu gosto de falar sempre é, o nosso corpo é um sistema complexo. Isso eu aprendi com a minha esposa, eu acho que aprendi o que é um sistema complexo, né? O sistema complexo é um sistema que tem
muitas variáveis, e você não conhece todas, nem controla todas. Então, o que a gente faz no final das contas? Para o que você está me trazendo, tem tais variáveis que eu acho que pode resolver. Vamos mexer nessa. O que ela gerou de resultado? Gerou um resultado relevante? Vamos continuar mexendo nessa variável, porque aqui é o caminho. Não é? Vamos para outra. Então, para eu ter a maior quantidade de variáveis possíveis, eu preciso te explicar o que você tem, e aí que vem a parte da teoria. Você fala, cara, isso aqui é relevante para mim, putz, isso aqui fez sentido. Tá bom, vamos mexer nessa variável e ver. E isso também me norteia até no tratamento, em que eu, em geral, falo assim, olha, se eu tenho tempo para te tratar, e eu não preciso de uma coisa muito urgente, que aí eu preciso empilhar muitas ferramentas, vamos tentar uma ferramenta, vamos começar com a FIS, vamos ver como é que responde. Ah, melhorou, mas não chegou lá, tá bom, vamos tentar então outra coisa, ver como é que responde. Ao invés de eu chegar, olha, vamos já de cara, fazer a FIS, vamos infiltrar, vamos fazer um dado de choque, e daqui 2 meses você opera, putz, mas eu precisava disso tudo? Um dado muito interessante que eu falo é o seguinte, torção de tornozelo, 70% das vezes rompe ligamento. 60% a 70% das vezes. Mas é também 60% das pessoas que se recuperam e ficam com o tornozelo normal. Quer dizer que se eu operar todo mundo que rompeu o ligamento, eu vou operar 60% à toa. Então, calma, vamos aos poucos. Eu tenho a possibilidade de cirurgia, mas não é o momento. Então, a gente vai vendo e acho que é essa a ideia. Acho que legal. Quando eu falo da empatia do educar, para mim é isso. Olha, entender, te mostrar tudo que você tem de informação, porque hoje informação não é mais um diferencial, né? Informação a gente tem muito. O diferencial é você identificar para aquela especificidade, para aquela pessoa, quais são as variáveis que são relevantes e que são mutáveis, tá? Putz, isso aqui é relevante, mas não dá para mudar. Cara, tá bom, eu sei que eu tenho aquilo ali, mas não vou ficar dando murro em ponta de faca, né? Não, tem que mudar. Não, vamos tentar outros caminhos. Se um outro caminho eu achar e fizer diferença e for relevante, pô, beleza, da partir daqui a gente vai buscando outras coisas. E ele desenha mesmo, cara. E desenha de ponta cabeça ainda. Aqui, ó. O iPad fica aqui, ó. E ele desenha no meu caso, o pé. Ele desenhou de ponta cabeça virado pra mim. Eu fiquei observando aqui. Eu falei, cara, como ele tá fazendo esse negócio ali, tipo, certinho. Muita experiência. Eu falei, eu acho que ele não tava. Ele ficou tentando explicar e eu devia estar com uma cara, tipo, não tô entendendo nada. Ele falou, eu vou desenhar mesmo. Aí ele virou e desenhou ali, cara. Mas e ele falou assim, não, você falou que você ia falar de pé. E o doutor Rodrigo falou um negócio legal aqui que a gente falou muito pouco aqui nos episódios. Sobre o tênis e a escolha de tênis. Isso hoje é uma ciência, né? Porque o alemão aqui, em tese, não era um negócio de tênis dele lá? Tinha um ajustezinho pra fazer também. Ele chegou aqui, eu mostrei pra ele, ó, tô até andando aqui. Mas eu queria aproveitar, porque eu achei, estamos indo mais ou menos no final, mas a gente pode alongar um pouquinho mais assim. Conta um pouco sobre esse lance do tênis, importante. cara. Legal, Porque super isso interessante. Porque hoje, uma das publicações, 2 das publicações mais vistas no nosso Instagram foram de tênis, né? Uma falando de um lançamento de uma marca e o outro comparando perdendo a hegemonia de uma marca. E aí hoje a gente tem assim, cara, o tempo inteiro, né? Lançamentos. Abre o Instagram, eu vejo lançamento de um tênis, lançamento de um tênis, Sim. Eu não sei mais qual tênis escolher, qual qualidade. Em tese, ou a gente compra por marca ou por preço. Mas dá então uma tese agora do médico, assim. Eu vou te falar de novo como é que eu organizo isso com quem passa comigo, né? Que eu sempre repito. Tênis hoje em dia, principalmente tênis de corrida, ele é mais ou menos como é o desenvolvimento anual de celular. Ou seja, todo ano a gente faz aparecer uma tecnologia nova que ajuda a impulsionar você a manter o consumo, né? E comprar. E todas as grandes marcas, elas têm ou tecnologias que são a mesma com nome diferente ou muito similares. Então, eu acho muito difícil falar, olha, não, tal marca é ideal e tal tênis. O que eu sempre falo? Para mim, são importantes características que o tênis tem. Boa. Que, de novo, eu vou voltar para a questão da biomecânica, dos vetores de força, do movimento do pé e tudo mais. Então, o pé da gente ele só tem 2 funções, que é amortecer impacto e te jogar para frente. Para amortecer impacto, ele tem que ser uma estrutura flexível, que é quando ele faz o movimento mais famoso do pé, que é o de pronação, que é perder o arco. E para te jogar para frente, ele tem que ser uma alavanca rígida, quando ele faz o outro movimento, que aumenta o arco, que chama supinação. Então ele amortece e prona, vira uma alavanca rígida e joga para frente. Ou seja, o calçado ele pode ajudar ou atrapalhar alguma dessas coisas. Quando a gente pensa na estrutura do tênis, a gente vai ver o solado, assim, parâmetros para facilitar também, que tem muita coisa, mas que eu sempre falo. 3 parâmetros que eu sempre gosto de observar em relação ao tênis.
o drop, que é o mais famoso, né? O quão no salto alto você está. Quanto mais no salto alto você tiver, imagina você usando um salto alto, seu pé está com um arco bem alto. Ou seja, ele está mais para uma alavanca rígida do que para uma estrutura flexível. Quanto mais baixo tiver o calcanhar, mais eu estou facilitando essa questão da pronação. Então o drop é o primeiro parâmetro. O segundo é o que chamo de contraforte, que é aquela parte que abraça o calcanhar. Então se você tem algum amigo quem tem o pé plano e esse pé chato, é mais fácil de você perceber. A pessoa que tem o pé chato, ela coloca o tênis, olha por trás, o calcanhar ele fica espalhando, né? Ele fica forçando uma das partes do calcanhar. O meu não é o caso. Não. É que eu tinha um amigo que tinha o pé plano. no All-Star. É isso. Eu não consegui usar All-Star. Você pensa no All-Star, então ele não segura muito o calcanhar. Por que isso é relevante? Porque no movimento de pronação, enquanto o pé perde o arco, é o calcanhar que faz esse movimento de deitar para um lado ou para o outro. O calcanhar é importante nessa movimentação. Então, quanto mais rígido for essa parte de trás, quanto mais ela segurar, plastificado for, mais ele vai ajudar a controlar o seu calcanhar. Quanto mais solto for, mais ele não vai controlar esse movimento. E por fim, a rigidez do solado, né? Você pega uma Havaiana, dobra muito fácil. Você pega um tênis de placa, ele não dobra. Então, qual que é a questão? Quanto mais rígido o solado, mais alavanca ele vai ser, né? E aí, dentro disso, eu sempre falo que a escolha do tênis, ele não é uma mão de duas vias. Ou seja, se eu tenho um pé que não me traz problema, que eu não tenho dor, eu não vou escolher o calçado baseado em como é meu pé. Agora, se eu tenho um pé que tem um problema, aí vale a pena eu pensar no que eu quero proteger ou evitar que o meu pé faça e que o tênis pode me ajudar. Então, se eu estou com uma pessoa que tem uma pronação excessiva, se eu uso um tênis que ele tem um drop um pouco mais alto, ou que tem um contraforte mais firme, ele vai ajudar a controlar esse movimento de pronação. Legal. No caso contrário, se eu tenho uma pessoa que já tem um pé mais duro, que não prona muito, um pé com arco mais alto, um pé mais cavo, eu quero um tênis que me permita, porque eu preciso ter esse movimento para ajudar na absorção. Porque se meu pé não pronar, não perder o arco como deve, alguma outra estrutura no meu corpo vai ter que absorver a energia que ele estaria. E aí que às vezes o quadril começa a sofrer. Então hoje também esse triatleta atendi e falou, olha, me passaram uma palmilha para colocar no pé. Eu olhei o pé dele e falei, cara, seu pé tem um eixo normal, eu não acho que a solução seja diminuir a pronação. Ele está sofrendo para pronar, então vamos ver o que a gente precisa fazer para ele conseguir aguentar isso. Boa. Porque se eu tirar isso, seu pé falou, olha, tá bom, tirou, mas quem que vai absorver essa energia? Alguma outra estrutura vai reclamar. Então, assim, se eu tenho um pé que não me traz problema e não me traz dor, a principal fator, isso tem estudos que falam, que o principal critério de escolha é conforto. Tá? Então, o que eu sempre oriento, olha, vai procurar um tênis novo, o ideal é que você escolha no final do dia. Porque no final do dia o pé está mais inchado e mais cansado. Se ficar bem no final do dia, vai ficar bem no resto do dia inteiro, em geral. Legal. E outra coisa, que algumas marcas a gente tem a possibilidade aqui em São Paulo, se for um tênis de corrida, a ASICS, a Mizuno, né, vai lá e experimenta, testa, porque isso também faz uma diferença e, de novo, continua sendo conforto. Tá? Agora, se eu tenho uma lesão em que eu precise controlar alguma variável, eu falo, olha, você vai fazer o seguinte, quando você for na loja, no final do dia escolher, você vai pegar os tênis que tem o drop de tal faixa. Escolhe eles, botou no pé. Qual deles ficou mais confortável que eu esperando? Esse? Então é esse. Legal. Não é assim, não, tem que ser o modelo tal da marca tal. Não. Porque isso é muito diferente. Eu já usei uma marca de tênis no pé que me dava muita dor. Mudei, hoje em dia eu uso um que eu gosto bastante. Experimentei outra marca que foi meio do caminho. Então isso é muito individual também. Sim. Então acho que a possibilidade de a gente ter várias marcas ajuda, porque vai encaixar em vários pés. Hoje em dia a gente ainda fala que não tem um padrão do que é um pé normal. O pé normal é um pé que é funcional, que não dói. Não, o pé tem que ter tanto de arco. Não. Dizendo que o Garrincha tinha pé plano. Então, se ter pé plano fosse um problema, a gente tá ferrado, né? Então, é isso. É entender que o pé é normal, um pé que funciona sem dor. E a escolha do tênis, se você não tem dor nenhuma, é conforto. Se você puder experimentar que ele tem uma situação que você usaria normalmente para dar corrida, faça. Nessas casas que tem de barcas, eu tenho lojas que tem esteira também, que não é ideal, mas já ajuda bastante. Agora, se você tem uma dor no pé, aí eu acho que vale a pena, de novo, se valer de informação, para a informação que você tem, ver o que é relevante para o que você entende do seu pé, para daí fazer uma escolha mais adequada. E muitas vezes nem é o mais caro, né? Que precisa. Você
falou de marcas aí, e eu queria puxar esse tema também com você. Sei que na categoria da medicina, talvez de todas as especialidades, é que lá atrás vocês já eram muito quadrados para isso e tinha um código de ética muito bem estabelecido ali, até por conflitos de interesses, enfim. Uhum. Ao mesmo tempo, teve um longo período que principalmente as farmacêuticas pagavam grandes convenções e hotéis e cruzeiros, não sei o que levavam os médicos para lá. Hoje isso, se eu não me engano, é proibido, inclusive, de fazer. Fazem de outras formas, de almoço, etc. e tudo mais. Mas como que você lida no seu dia a dia, né? Tipo, com a questão dessas marcas. Então, por exemplo, eu fui lá, você indicou, essa, tipo, acho que funciona para você, mas muito mais pela questão da minha particularidade e não necessariamente porque você estava ganhando alguma coisa para aquilo. Como que é isso na medicina? Como que você lida com isso, né? Na verdade, a gente não pode, né, fazer Sim. propaganda. Teoricamente, nenhum médico pode fazer propaganda de um produto. Eu não posso ter uma casa de palmilhas. Sim. É proibido pelo Código de Ética. Eu estou bem longe disso. Eu não sou acessado por nenhuma marca. Vamos ver agora a expressão de vocês, mas eu não sou acessado por nenhuma marca para fazer nenhum tipo de propaganda. Eu tenho, como eu falei, por experiência própria, os tênis que encaixaram bem no meu pé. E assim, marcas mais estabelecidas. Até tem uma plataforma que eu gosto bastante de usar, uma plataforma americana, em que, para a grande maioria das marcas, você coloca ali, é um site que ele dá a análise em laboratório de tênis. Então tem muitas variáveis interessantes que muitas vezes uso quando eu falo, não, tu usa tal tênis. Pô, vamos entender esse tênis aqui então, ele faz comparações, então isso me ajuda bem. E é isso, as tecnologias são muito similares, né? Então, eu não costumo ter problema em relação a indicar, porque, em geral, quem traz também o problema, em geral, tem, não, putz, eu gosto muito de tal marca. Cara, então, nessa marca, vamos pensar... Nesses né, e como as coisas que eu julgo relevantes no tênis, quando eu vou fazer essa indicação, elas são de fácil percepção, e assim, todos eles vão ter ali essa região do contraforte. A gente pode falar de forma generalizada, os tênis de placa, eu acho que todos, se não todos, o que calça o pé é quase uma meia, né? Muito mole. Então, assim, é um tênis que ele te dá uma baita propulsão e não ajuda em nada a controlar aquela energia a mais. Então, você já sabe que esse é um tênis que, cara, você tem que estar com a musculatura bem em dia para aguentar ele. Fora isso, você tem marcas que têm, assim, mais características, né? Que tem ali a frente mais levantada, ou que essa parte do contraforte ele é um pouco mais fechado, pessoas que têm uma tendinopatia do que Aquiles, se tem mais cuidado, mas de forma geral, para mim é tranquilo ainda. Eu imagino que vai continuar. E tem um outro tema que eu particularmente fui impactado primeiro por este vídeo e depois o Thiago mandou mensagem e falou, pô, você foi no doutor, você nem me falou, pô, eu tava tratando com ele, que é como que você tá se portando agora também no digital, né? Vejo lá alguns vídeos lá, ele fez um vídeo, eu falei, cara, eu acho que eu tô com esse negócio aí, tipo... e você percebeu essa necessidade? Como que você separa tempo para isso? Qual que é essa necessidade? Porque esse ambiente a gente também estimula os profissionais a estarem ocupando esse espaço digital também, que além de trazer clientes, como foi no meu caso, também educam a população, né? É um conteúdo grátis ali de um especialista que tá informando. Como que você começou a fazer isso aí? Cara, interessante a pergunta. Eu sou entusiasta do online faz bastante tempo, assim, acho que eu tive meu primeiro blog deve ter uns 15 anos, talvez. Então sempre me interessei muito, sempre achei bastante interessante. É um desafio você se colocar ali. Acho que algumas pessoas têm mais facilidade com essa coisa de câmera e tudo mais. Em geral, não é uma coisa muito simples para a maioria. Você vai se acostumando, né? Eu, durante a época, né, eu formei em 2010, de 2010 a 2023, eu sempre tive um volume muito grande cirúrgico. Então, se você
tiver a curiosidade de ir lá para baixo na minha página, uma fase da minha vida foi muito de casos. Eu sempre gostei muito de documentar meus casos, então tirar foto. Então, meu celular, meus filhos não conseguem ver meu celular, começa a ver foto, viaja de repente um pé lá. Eles ficam meio. Então, assim, eu sempre gostei muito de documentar casos cirúrgicos, imagens e tudo mais. E aí, o Instagram, onde eu tenho meu maior conexão hoje em dia, né, que eu mais mexo, eu fui colocando alguns casos ali, então começou daí. De eu ter alguns volume cirúrgico muito grande, que eu tive por mais de 10 anos, e botando alguns casos ali que eu achei interessante. Depois, com a parte já focada agora na corrida, ele entra um pouco... A mídia social, eu acho que ela é uma validação, né? Não é muito do meu perfil a questão do... Brinca, né? Da blogueiragem, nada disso. Mas eu acho que ele é importante para o médico, ao meu ver, nessa questão de validar quem você é. Então, você indicou para ele, para passar comigo, falou, beleza, sua indicação é boa, mas quem é esse cara? Ele realmente cuida do meu problema, entende? Aí você vai lá e faz uma validação. Então, eu acho que, concordo com você plenamente, acho que é uma coisa educacional, acho que é importante. O que é outro desafio, porque não pelo menos eu, no momento de lazer, acho que eu gosto de estudar, mas é mais difícil você parar numa rede social e ficar meio que tendo pequenas aulas, né, nessa tipo de plataforma. Sempre tem um pouco desse conflito. Qual que é o modelo ideal de você se aparecer numa rede social, dependendo de qual for, né, como abordar de forma melhor. Ao meu ver, hoje, eu faço alguns casos que eu acho legais. E, de novo, é meio complexo gerir isso no dia a dia. Porque eu já tive agência de marketing, já fiz vários cursos, já gastei com anúncio e sinceramente, eu não acho, pelo menos para a minha realidade, nada disso foi muito relevante. Então, hoje e faz bastante tempo já, eu que faço tudo nos meus vídeos. Eu monto, faço as edições em CapCut e vou juntando artigo e tal, essas coisas. Então, demanda um trabalho, cara. Quando eu estou numa semana mais corrida, é mais difícil eu não conseguir me organizar para ter aquilo de uma forma assim, vai pegar um dia, vou gravar 8, porque em geral acontece isso, você saiu lá da consulta, putz, achei isso interessante que a gente conversou, eu boto lá, falo um pouco, um minutinho ali, 1 minuto e meio, e naquele mesmo dia eu tento encaixar. Então teve um mês atrás, mais ou menos, que eu tive uma semana mais tranquila, em que eu quase todo dia eu vou ter ali, agora no último mês aí tá meio corrido, foi putz, até ele pensa, putz, esse caso interessante e tal, mas vai passando, acaba não rolando. É uma questão de organização, eu acho. Mas acho importante, acho que quem tem aí alguma autoridade por estudar, né, que tem formação, acho que sim, a gente precisa replicar. Outro desafio é porque essas redes estão em constante evolução, depende de quem você está conversando, né? Então as gerações mais novas já é totalmente TikTok, o Instagram é menos, então assim, a gente brincava que nossos pais eram Facebook, mas a gente já está virando tiozão, pelo menos eu estou do Instagram. Então, e aí é mais complexo ainda na hora que você pensa, putz, vou fazer para várias mídias, porque se eu faço para várias mídias com o mesmo conteúdo, não vai dar certo, porque cada uma tem o seu formato. Aí você multiplicar isso é mais complexo. Eu ter uma equipe para fazer isso, aí tem que começar a virar meio que quase parte do meu core business. Faz parte do meu core business ter essa amplitude de influência? Sim, então beleza. Não é o meu caso ainda hoje, assim, eu ainda prefiro ficar ali mais no amador mesmo. Mas eu gostei de uma coisa que você falou, que parece óbvia, mas eu acho que a gente nunca tinha ouvido aqui de um especialista da Sports Lovers, que é ou talvez dessa maneira tão clara, que é usar as redes sociais para validação. Eu achei que isso é um insight muito legal para quem está ouvindo a gente e trabalha com médico, nutricionista. É interessante pensar que, ok, todo mundo, porque a maioria das pessoas pensam alcance, mas a validação é interessante, ou seja, você educa, pensa no alcance, mas a validação de fato, para o tipo de profissional que trabalha com esporte, é fundamental. Você fala assim, vai em fulano, você vai lá e vê o que o cara... Você valida se aquilo faz sentido ou não. E aí depende de para quem você busca a validação. É isso. De novo, é um jeito de falar diferente, é uma mídia diferente. Se eu estou buscando uma validação
para ser relevante em congressos, eu vou fazer postagens completamente diferentes no LinkedIn. Porque ali estão meus pares que vão me entender como alguém relevante. Se eu quero falar com uma geração mais nova, talvez o TikTok. Se eu quero, sei lá, ter um alcance... se eu quero realmente para coisa mais educacional do negócio, eu vou precisar de... quanto tempo a gente está conversando? Se eu for falar de tênis de uma forma educacional, eu preciso de 20 minutos. 20 minutos eu tenho que estar no YouTube. Então, você tem que... acho que o estudo, eu acho muito interessante isso. Então, eu sempre estou tentando meio que me atualizar e estudar essa parte. Agora, então, com a inteligência artificial, isso vai escalonando mais, né? Mas é isso. Você tem que, acho que... E aquilo, o que faz sentido, de novo... Tanto quando eu estou falando que o paciente faz sentido para ele, mas para mim, o que faz sentido, o que eu considero meu core business? É esse modelo. Talvez para um outro colega não vai fazer sentido, porque tem outros objetivos. Então, e aí, de novo, o que eu preciso, então, para tomar uma decisão adequada? Do mesmo jeito, falo para o paciente, eu preciso ter a informação, né? De novo, a tênis de placa é ruim? Não. Se eu tiver informação sobre ele, eu vou usar da melhor forma. Como é que funciona tal rede social e quem que eu quero atingir? Então, se eu entendo o contexto, eu sei melhor como me apresentar onde quer que eu queira ser relevante. É uma forma de se posicionar. É um posicionamento nas redes sociais e até uma forma de filtrar, né? Minha esposa é médico, tava numa roda de médicos lá e eles sempre quando eu tô, eles ficam perguntando como que é, eu tô vendo um monte de gente fazendo, a gente vai ter que virar blogueiro pra ter cliente e tal. E aí eu falei pra eles, cara, você precisa ser você. Exato. Porque você sendo você lá, você vai atingir os pacientes que você quer atingir e distanciar os pacientes que você não quer atingir. Então, isso é o quê? Um posicionamento. Né? Você tá falando ali, então, assim, tá muito claro os pacientes, os tipos de paciente que você que vai lá no Você tenta isso, mostrar quem você é, para ver com quem vai encaixar, né? Porque o cara olha e fala, legal, entendi, mas não bateu comigo? Cara, eu não sou a melhor pessoa para ajudar ele. Então, acho que é ter essa clareza, né? Show! Estamos indo pro final. As perguntinhas? O alemão sempre tem aí, cara. Tem um desafio. Essa parte eu só fico assistindo. Que vai. Nada. Vale mentir? Não vale mentir. Não, Brincadeira. É fácil. Se a gente consegue uma água aqui, acabou aqui. E aí... quais são os planos futuros aí, tipo, do Rodrigo, futuro? O que você tá pensando aí, tipo, como profissional, como pessoa, enfim, essa é a primeira delas. E aproveita e faz um jabá aí desse ciclo aí, que eu acho bom pra caramba que você tá fazendo aí. Então, cara, esse é um programa que eu me orgulho bastante de ter tido essa ideia, porque eu achei que acho que impactou de uma forma bem legal. Então, é isso, é um acompanhamento, chamo de um ciclo pré-maratona, né? Então, é que a gente vai fazer uma conversa inicial e vai acompanhar durante essas 12, 16 semanas. Eu vou estar próximo de todo mundo que está te ajudando. Então, ainda mais entendendo como é São Paulo, eu não tenho como exigir que todo mundo que te ajuda esteja comigo ou próximo de mim, porque São Paulo é uma loucura. Então, eu prefiro eu ir de forma online, próximo de todos, a quem você já confia. Então, a minha ideia é ser mais uma pessoa que está ajudando os atletas a terem a melhor experiência possível no ciclo de maratona. É garantido que se eu fizer eu não vou lesionar? Não é, mas é garantido que você vai ter a melhor assistência possível para resolver aquilo de forma mais rápida e com menor impacto a tua corrida. Então, esse é o programa que eu comecei no segundo semestre, no meio do ano passado. As majors do ano passado, eu tive ali, acho que de 12 a 15 atletas que eu acompanhei algumas delas, que foram experiências muito legais. Esse ano eu já tive também agora para Londres, Poá, que é uma prova, apesar de nacional, uma prova de muita relevância, porque é uma prova rápida, muita gente vai para fazer tempo, então tenho também alguns atletas que eu estou acompanhando. Estarei lá. E pessoal, eu estou nessa constante, a gente está nesse constante retorno, né? Então eu estou inscrito para a meia da SP-City. Legal. Que eu pretendo fazer. Eu estou agora mais de baixa de corrida, porque eu estou com uma dor no pé aqui, que eu estou cuidando. Cara, assim, tem alguns projetos na cabeça, mas que ainda estão no forno. Não dá para abrir o forno e botar o cheirinho para fora ainda do mundo. Mas tenho algumas coisas. Vai ser um ano muito legal para mim. Que eu quero continuar podendo dar a melhor estrutura e assistência que eu posso dar para quem me procurar.
No esporte é isso, então é tentar resolver logo essa dor no pé para passar um ano sem ter que tratar nada. Voltar aí a ter uma rotina da corrida. Continuar nessa constante briga que a gente tem, né, de equilibrar família e trabalho, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas no final do dia, tem que entender quais são as prioridades aí, porque se sobrar demais em algum lugar, vai faltar em outro. E como tem que dormir, tem que gerenciar bem isso para você não sair do eixo. Então é isso, assim, acho que é retomar os treinos, tem esse objetivo. Eu tenho uma ideia de, para talvez segundo semestre de 2027, fazer uma maratona. Eu não fiz maratona ainda, me pergunto, eu falo que eu não fiz porque eu já vi tanta coisa que pode dar de errado numa maratona, num ciclo, que eu sei que eu preciso estar com a minha vida muito bem ajustada para conseguir encaixar num ciclo bom. Tá vendo porque a gente fala que a psicóloga é outro ponto da tríade, entendeu? Exato, entendeu? Então tem que estar com a vida encaixada. Se eu conseguir estar com as coisas encaixadas, aí eu vou para um ciclo de maratona. Show. E quem é um especialista ou uma marca que você gostaria de ver sentado aí nessa cadeira, falando para esse público aqui, um conteúdo relevante, alguém que tem credibilidade, autenticidade para entregar um papo legal com a gente? Rapaz, essa é uma boa pergunta. Não vim pensando nessa, me pegou de surpresa. O alemão sempre tem. Sempre tem. Eu acho que a gente tem, pensando em temas diferentes, assim, que eu pensaria em, sei lá, o que eu estou vendo, assim, o que eu estou estudando e me aprofundando mais. Acho que uma coisa que ainda a gente não tem muita informação, e até atrelado ao esporte, é sobre o estudo das fáscias. Que eu acho que, se fosse pensar em algo diferente, que eu tô sempre procurando uma coisa diferente. Mas acho que aqui dentro do Brasil, relacionado ao esporte, não me vem minha cabeça para trazer aqui conversar. Mas em relação ao estudo em si, acho que a face é um tecido que foi colocado de escanteio durante muito tempo. Então, nas aulas de anatomia, a gente tirava a face para ver o músculo. Uhum. E está se entendendo hoje, eu faço parte de uma sociedade de estudo de faces internacional, em que está se vendo que, na verdade, ele é praticamente como se a gente fosse uma grande fáscia preenchida de coisas. Então, o tecido só perde para a pele em relação a terminações nervosas, tem uma relação muito importante com órgãos internos, sensibilidade meio externo, conexão de mecanorreceptores na região lombar, mostrando posicionamento do corpo, ativação de estruturas da musculatura do pé com musculatura do glúteo, uma série de coisas interessantes estudando em relação a isso. As pessoas pensarem assim, em um assunto interessante, mas que eu não... Tem uma fisioterapeuta que chama Fabiana, que ela é atual presidente dessa sociedade, que foi por acaso através dela que eu comecei a estudar mais e consegui ter acesso às coisas. Ela está agora, se eu não me engano, na Bélgica ou na Holanda, fazendo um pós-doc. Mas é uma pessoa bem legal, traz bastante insight em relação a isso, esse assunto que é diferente. Em relação a marcas, eu sou, até por ter essa questão de pensar muito mais no conceito da estrutura, eu não sou muito ligado, não tenho essa relação tão forte com marcas. Para te dizer de alguma. Eu tenho um colega que é educador físico, que eu conheço há muito tempo, que eu gosto muito, que é um cara muito estudioso. Ele é mais do ciclismo e do triatlon, que é o Márcio Lázari. É um cara amigo. O cara falou que não sabia, já são dois. Acho que o Marcinho é um cara bom de conversa, acho que ele vai trazer bastante conceito interessante, um cara muito experiente. Eu conheci na época de faculdade, ele foi, quando ele também estava se formando, ele foi meu personal durante a faculdade. Que legal. E a gente teve uma conexão legal, ficamos super amigos e a vida dá uma distanciada, mas daqueles amigos que a qualquer hora se liga e tá próximo, né? Um cara super estudioso, faz cursos para ciclismo em relação à potência. O cara cuidou de... Ele, se eu não me engano, ele foi treinador da Bruna Mann. Que legal. Pô, então é Campinas ali. Campinas. Ele agora tá em São Paulo. Legal, cara. Esse cara é um cara legal. A gente falou Esse é um sobre cara ciclismo aqui. Sim, bem pouco. Bem pouco. Outro E cara... é um esporte que tá crescendo, né? E assim, e todo mundo acha que é igual correr. Você me ensina uma bicicleta e andar. Não. Ele é um cara que tem uma coisa muito legal. E também no ciclismo, um outro cara que é meu amigo também, eu tenho o prazer de falar que é meu amigo, é o Cruvinel.
que é o cara que eu gosto também, então um cara que tem um conhecimento absurdo, né, sobre esse controle de gestão de cargas e como o corpo reage ao esporte, à modalidade, é um cara também que tem muito a ensinar pra gente. Que legal. Então, bom, acho Três, que... ó, Pô, foram 3 tá nomes, bom. né? Tá ótimo. A doutora, qual que é o nome? Fabiana. Fabiana. Aí o Márcio Marcinho Lázaro e o Cruvinel. Da Fabiana, eu acho que Físio, né? acho que o contato eu tenho dos 3. Legal. Acho que a Fabiana Pô, tem também. e aí o último agora, você olha pra aquela câmera lá e faz o seu merchan, tipo, fala o seu arroba, enfim. É com você agora. Legal. Bom, obrigado quem ficou até aqui ouvindo essa conversa. Foi muito legal, muito gostoso de estar participando. Meu Instagram é o @Dr. Rodrigo Vicente. Quem quiser acompanhar lá, eu procuro, como a gente falou, que é sempre possível colocar casos e temas que eu acho relevante, principalmente para quem está no mundo da corrida, né? Mas também outras afecções que eu pego. Eu atendo aqui em São Paulo, na região do bairro da Vila Olímpia. Quem tiver aí alguma questão, quiser conversar, marcar uma consulta, só mandar um alô aí que a gente organiza para resolver. Show. E tem o último, Agora é o golpista. Agora vai que Não, você faz a nosso merchan, olhando pra câmera lá e pede pra galera seguir @SportsLoversOficial. Pessoal, por favor, não percam essa oportunidade. Sigam o Sports Lovers Oficial. É uma plataforma, uma comunidade muito interessante, que vem crescendo muito, tendo cada vez mais relevância, trazendo assuntos de diversas áreas para nós que estamos aqui envolvidos no esporte, que procuramos ter longevidade, informação de qualidade para manter uma vida saudável e para manter a gente bem no nosso dia a dia. Então, sem dúvida, eu os acompanho e sigo desde o comecinho e não tenho dúvida que só vai crescer. Você merece muito estar aqui dentro dessa comunidade com a gente. Show, pô. Pode vir outras vezes, tá? Pode vir outras vezes. Sabe o que eu tava pensando, irmão? A gente tá em qual episódio? 30? Eu acho que é o 36, eu acho. 36, eu acho que é 38. Mas seria legal um dia eu trazer, tipo assim, ele, Marcos Paulo, e deixar eles aqui, tipo assim, a gente ficaria sentado. Só Claro, ouvindo. Deixa eles conversarem entre eles aqui, O né? Ronaldo, entendeu? A gente deixa aí uma Muito turma. bom. Pô, obrigado, doutor. Nos vemos no consultório. Eu caso semana que vem, semana que 15 Exatamente. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. E, bom, mais uma vez aí, obrigado. Sei que a rotina é super corrida, tipo família, consultório, enfim, os pacientes aí. Você separou um tempinho aí pra estar com a gente, tipo, mas a comunidade agradece também pelos ensinamentos e Legal. vamos ver os cortes aí pra essa semana. Que vai entrar. Tá bom? Combinado. Valeu. Obrigadão, Obrigado. viu? Valeu, Tchau, um tchau, abraço. pessoal. Sports Lovers.